Vamos ser presenteados com uma boa palestra, como sempre. Mas antes eu vou pedir à nossa irmã Eliana que leia o texto de abertura, o texto de preparo para a nossa reunião de hoje. Boa tarde. Livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso, como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro e salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo? É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Continuação do estudo de segunda-feira, que era odiar pai e mãe. Hoje, abandonar os pais. Item 4, 5 e 6, que a Edina vai apresentar para nós. Um bom estudo para todos.
Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria, né? Que a gente chega aqui nessa casa bendita, correndo por conta do trânsito, né? Das questões, da vicissitude da vida material, que a gente precisa fazer todo um esforço para aproximar o nosso coração, o nosso entendimento às mensagens de Jesus, né? E a doutrina dos Espíritos é esse poderoso instrumento, essa poderosa ferramenta que nos ajuda nessa compreensão, né? Então, Emmanuel já antecipou para nós o estudo de hoje, quando diz, né, traz um detalhezinho na fala de Jesus, que é essa orientação, né, de deixar por ele, todas as nossas identificações com a questão da vida material. Identificação no sentido de ilusão, de compreendermos a vida material, a vida aqui na Terra, como a nossa única possibilidade de existir. Então, a doutrina espírita ensina para a gente que nós somos espíritos imortais e, como tal, a nossa estada aqui, ela é transitória, ela é impermanente, mas ela é essencial e fundamental para que nós possamos alcançar a nossa destinação. Decidiu Deus, né, que o espírito fizesse aprendizado unido à matéria. Então, nós precisamos estar no mundo material. Então, nós vamos mais uma vez agradecer a proteção dos amigos espirituais que nos trouxeram aqui, essa possibilidade de conversarmos a respeito do Evangelho, nos colocando a serviço do amor e do bem, para que essas mensagens possam clarificar as nossas consciências, né? Então, quando Jesus colocou, né, algumas orientações, ele veio num tempo aonde os hebreus tinham como referência a terra de Canaã. A terra prometida para um povo prometido, para um povo escolhido, onde Deus iniciou, através dos 10 mandamentos, o entendimento da lei divina, não é isso? Nós não temos lá no Decálogo Mosaico a orientação perpétua para sempre das leis divinas? Não foi lá que o Espírito que orienta a condução da nossa humanidade, que teve como nome aqui na Terra Jesus de Nazaré, iniciou o nosso processo de entendimento e de aproximação a esse caminho do que fazer ou não fazer para alcançarmos uma terra que não é física, porque no início imaginávamos que era uma terra física, né? Nós lá naquele momento, no êxodo do Egito, andando pelo deserto, na busca de uma referência material, que era essa terra prometida, que foi prometida a Abraão, muito tempo antes de Moisés. Isso foi sendo construído na memória, na tradição desse povo, que foi um dos povos que compuseram os povos da antiguidade, né? Então foi sendo construído naquelas memórias, naqueles corações, passado de pai para filho, pelas tradições, que eles tinham uma missão a cumprir. Eu acho que eles não compreendiam muito bem que essa missão era uma missão espiritual, né? Mas eles, ou nós naquele momento, compreendíamos que essa segurança, que essa felicidade tinha relação com a matéria, com a terra material. E assim eles foram conduzidos, chegaram até a essa terra, iniciaram essa civilização, esse povo propriamente dito, com toda uma história de trabalho, de superação, de lutas, de muito sofrimento, para que chegasse ao momento, né, em que culminaria entre nós, espíritos ligados ao planeta Terra, a chegada de Jesus. Então Jesus vem com uma mensagem, com um paradigma, com um padrão muito diferente daquele que eles estavam ali sendo orientados e estavam interpretando dessa relação com Deus e dessa relação consigo mesmos, né? Jesus vem mostrar a realidade espiritual.
a realidade da vida futura, o objetivo para o qual nós, espíritos imortais, fomos criados por Deus, né? Então, assim, é uma mudança muito radical. Até hoje, nós estamos, né, nos esforçando, nos empenhando para compreender a letra e, a partir da letra, modificar o sentir, o pensar e o agir, não é assim? Muitas vezes a gente lê o Evangelho não nesse capítulo da moral estranha, né? Porque isso aqui realmente, Kardec escolheu alguns trechos onde a gente pergunta assim, foi Jesus mesmo que falou esse negócio aqui? Esquisito, né? Estranha essa fala. E Kardec junta esses ditos, esses apontamentos evangélicos lá, né, dos evangelistas, para fazer a gente compreender que a gente precisa sair da letra e alcançar em espírito e verdade aquilo que Jesus deseja que a gente alcance. Para quê? Para que nós possamos nos encaminhar na vida material com vistas à vida futura. E isso para nós ainda hoje é um grande desafio, né? Porque quando a gente lê essa moral estranha aqui, e a gente não consegue interpretar muito bem aquilo que Jesus trouxe, o Kardec se incumbiu disso justamente para desmisturar na nossa compreensão aquilo que os espíritos desejam que a gente aprenda, né? Então, será mesmo que foi Jesus que falou para a gente que a gente precisa odiar pai, mãe, filhos, amigos, odiar tudo aquilo que nós temos referência aqui na vida material? Como é que funciona essa situação de abandonar pai e mãe, se hoje aqui no Brasil, eu acredito que em muitas partes do mundo, existe lá uma legislação que garante aos idosos, né? Aos incapazes, o cuidado na velhice, né? Então a gente vai tentando construir essa questão na nossa mente, justamente para que esses ensinamentos não causem em nós estranhamento. Foi Jesus mesmo que falou isso? Foi, mas em que contexto Jesus falou? A palavra odiar, como nós verificamos na semana passada, que era um termo utilizado lá na língua hebraica, no aramaico, né? Muito empobrecida de sinônimos e de termos, nós entendemos hoje que odiar para eles naquele momento era amar menos, era quantitativo, não é o termo que a gente usa hoje, odiar, quando a gente tem uma aversão ou uma oposição a alguma pessoa ou alguma situação, né? Essa questão que Jesus está trazendo hoje no item 4 para a gente, né? Abandonar seu pai e sua mãe, Kardec traz alguns exemplos, mostrando para a gente que na vida prática, muitas vezes, para dar cumprimento à nossa vida, para seguir com a vida em direção aos processos que precisamos realizar, no casamento, na profissão, a gente precisa desse afastamento, né? Do núcleo familiar, formamos outros núcleos, colocamos, avançamos com a vida para adiante. Porque o pai e a mãe, eles são para nós, espíritos que precisamos de um corpo para estar na matéria, o portal para isso. Pai e mãe é portal para que o espírito imortal ganhe um corpo e se cumpra uma lei física, espiritual e divina, que é a lei da reprodução, que é a lei do renascimento, que é a lei da reencarnação, com vistas a esse processo contínuo, né? Então, abandonar pai e mãe, como Emmanuel explicou para a gente, não é negligenciar, não é reduzir afeto, é justamente o contrário. Por quê? Porque esse ensinamento não está no padrão dos homens, imperfeitos, em processo, mas é no padrão de Jesus. E o que seria para nós o padrão de Jesus? Emmanuel colocou ali vários momentos, né, em que Jesus viveu e através dos seus atos, através das suas palavras que foram anotadas, porque ele não escreveu nada, né? Ele só fez, ele só ensinou. E como mestre, por excelência, ele alcançou, ele impactou a vida e o coração daqueles que já estavam, de alguma forma, com o solo fértil para receber esses ensinamentos, né? Que a princípio foram aqueles que ele convida para fazer aquele grupo inicial e que depois foi se multiplicando e chegou até onde nós estamos hoje. Então, ser aquele elemento numa sociedade
em que passou por todas as vicissitudes, em que passou por todos os desafios de convivência, né? Tudo aquilo que a gente passa na vida comum, Jesus ou viveu ou presenciou. E em todos os momentos a palavra dele era de acolhimento, de compreensão, de orientação, de sustentação. Em nenhum momento a gente viu Jesus mais ou menos, né? Mais ou menos em relação à sua tarefa. Jesus foi pleno, pleno de amor, pleno de vivência, pleno de ensinamento. Por quê? Porque ele, como nos disseram os Espíritos na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos Espíritos quem é esse modelo superior, maior, que nós, enquanto humanidade, podemos seguir sem sombra de dúvidas em relação a estarmos errando ou assumindo um modelo que, na realidade, não tem esse caráter espiritual de orientador e de mestre, né? E os Espíritos responderam para Kardec que a gente olhasse Jesus. Kardec faz um comentário, é importante depois a gente consultar essa leitura, né, da questão 625. Kardec faz um comentário assim profundo, que eu já li várias vezes e continuo não compreendendo essa profundidade na sua totalidade, porque eu não consigo compreender ainda, na minha condição de espírito ainda em processo, o que seja um ser encarnado na Terra que é guiado e orientado pelo Espírito Divino em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, né? Então a gente convive com pessoas até muito bondosas, muito afetuosas, muito colaborativas, muito amorosas, mas são seres humanos, né? Em que dado momento eles vão mostrar a sua humanidade. Jesus transcende a humanidade. Jesus transcende a humanidade. Jesus já não faz mais parte desse círculo das reencarnações. Jesus não precisa estar no mundo material para aprender. Ele é. Eu e o Pai somos um. Então, quando os Espíritos explicam para a gente que Jesus era animado pelo Espírito Divino, isso significa dizer, dentro daquilo que eu consegui compreender, que em todos os momentos Deus usava Jesus como o seu mensageiro pleno. Não tinha em nenhum momento irritabilidade, preguiça, as complicações que nós ainda precisamos nos desvencilhar na direção de desenvolver as virtudes que estão em nós em estado latente, ou seja, em estado de sementinha, né? Então, o espírito puro não tem nenhuma identificação com a matéria. Nenhuma identificação com a matéria. Isso significa, para o meu entendimento, que em nenhum momento da vida de Jesus aqui na Terra ele se preocupava com as questões que a gente se preocupa. As questões da posse, do ciúme, da inveja, as questões do egoísmo, as questões do orgulho, a preguiça, a avareza, a intriga. Em nenhum momento na vida de Jesus, essa identificação fazia parte da sua natureza, porque ele era puro, porque ele era um espírito que já tinha conseguido alcançar no seu ponto mais elevado todas as virtudes, né, gente? Então, falar de Jesus na nossa condição de espíritos em processo, falta-nos sentido, até copiando lá o que os espíritos responderam para Kardec nas primeiras respostas do Livro dos Espíritos, né? Ele era nenhum orgulho, né? A gente já falou, orgulho zero, egoísmo zero, nenhuma certeza e nenhuma insegurança, né? Uma confiança plena no Pai e uma confiança plena na sua missão. Ele sabia, ele tinha clareza a que veio aqui entregar para nós, seres humanos na Terra. Poderia, como a gente ouve muito, né, ter mandado qualquer representante, qualquer outro espírito numa condição de evolução bastante avançada, mas não. Ele veio pessoalmente. Então, o que será que Jesus abandonou, né? A gente está falando de abandonar, né?
O que será que Jesus abandonou para ter estado conosco aqui pessoalmente? Porque um espírito puro, ele transcende, ele habita as atmosferas felizes, que são reservadas por mérito para espíritos que já passaram por todas as escalas da evolução. O que Jesus teve que abandonar para estar aqui conosco? A gente já se perguntou isso? Que entrega perfeita, sublime, ele veio nos conceder nesse tamanho de amor que a gente não consegue medir. Ele abriu mão da condição de espírito feliz, da condição de espírito puro e esteve aqui. A gente consegue imaginar isso? Vamos imaginar nós aqui estando num ambiente, né? Vamos pensar no Alpe, né? Vamos pensar assim num lugar arborizado, com muitas cachoeiras, com muitas flores, muitas borboletas, muitos passarinhos, onde as pessoas sorriem o dia inteiro, onde elas são colaborativas, onde elas são fraternas, onde elas são amistosas, amorosas, cuidadoras. Imagina, a gente estando nessa realidade, onde ninguém causa ameaça a ninguém, onde a ameaça é zero, onde a intenção é a ajuda, é o amor. Vamos imaginar nós num lugar desse e sermos convidados em missão a sairmos desse lugar e irmos para um ambiente insalubre, onde as pessoas se degladiam umas com as outras, onde o ciúme, a inveja, o ódio, os interesses materiais, o desamor, enfim, é predominante. A gente pode fazer mais ou menos uma ideia do que Jesus precisou abandonar por amor a todos nós. Para vir para cá e falar assim, olha gente, é assim. Eu compreendo que vocês ainda não compreendam, mas é assim que a gente precisa agir. Assim que a gente precisa agir para quê? Porque tem um objetivo, né? Chegar a essa condição na vida futura, sem que as amarras da vida material tenham tanto apelo em nós. Então, quando ele fala aqui da questão do abandonar, do deixar, né? Deixar por meu nome, gente. Aí está a chave dessa porta, o que o Emmanuel colocou. Deixar por meu nome, que significa renunciar a si mesmo. Sair desse ambiente dos Alpes de oxigênio, de pureza, de beleza, de paz, para enfrentarmos, na melhor interpretação desse termo, todas as etapas que a vida material nos solicita, que muitas vezes nós não queremos, que muitas vezes a gente acha que é demais, ou que é de menos, ou que Deus me escolheu para sofrer. Não é assim que a gente funciona? Então, assim, abandonar essas questões, essas ilusões da vida material, como Jesus está colocando aqui, por amor a Ele mesmo, significa uma possibilidade de paz e saúde. Não só saúde física, porque o espírito que já compreendeu o processo, ele pode estar doente fisicamente, ou seja, uma disfunção orgânica. Mas ele não é doente emocionalmente, ele não é doente espiritualmente. A gente teve exemplo de Chico Xavier, a gente teve exemplo de Madre Teresa, a gente teve exemplo de Irmã Dulce, e a gente pode ficar listando aqui um exemplo de muitos espíritos que tinham uma fragilidade orgânica, mas tinham uma fortaleza espiritual. A gente não pode pensar numa pessoinha que ela é muito frágil fisicamente, mas ela tem uma grandeza e uma força interior, que ela realiza coisas que pessoas fortes e saudáveis fisicamente não realizam. Né? Então, quando Jesus está convidando para que a gente abandone determinados padrões, é justamente para que nós possamos aprender a nos perceber como espíritos e entender que, como espíritos, nós não temos só essa realidade a qual nós estamos inseridos hoje, que a nossa realidade é uma realidade espiritual. Quando a gente começa a pensar, porque nada acontece como num passo de mágica, né? A gente sabe disso, que a natureza não dá saltos e que não existe conquistas sem exercício.
A neurociência já nos ensina isso, né? Que 30% é você compreender o processo, 40% é você planejar mudanças e outros 30% é você permanecer naquelas mudanças. Vamos falar da academia, né? Que a gente está lá querendo melhorar a saúde. Não, vou me matricular na academia. Ou então vou lá para a praça, que tem lá uma professora lá de ginástica, que ela faz ginástica lá todos os dias de manhã, eu vou lá. Aí eu já sei que eu preciso fazer o exercício físico porque ele faz parte de um protocolo de vida saudável, né? Assim, aí eu vou lá, encontro o lugar para fazer o meu exercício físico. Aí me planejo, vejo a hora, vejo o tênis, vejo a roupa, me organizo toda, faço o meu plano. Mas se eu não ficar lá nos outros últimos 30%, que é a perseverança, para que aquela perseverança se torne um hábito, eu vou fazer uma semana, na outra semana choveu, não vou, na outra semana eu fui a um aniversário de 15 anos, fiquei cansada também, na segunda-feira não vou, não é assim que funciona? Então eu tive o entendimento de que eu preciso fazer exercício físico porque ele faz parte da minha saúde. Já encontrei o caminho, já encontrei lá o profissional que vai me dar esse apoio, essa orientação. Meu personal training. Mas aquilo que eu precisava realizar nos outros últimos 30%, eu abro mão disso. Então, eu não vou realizar. Aí eu vou dar 1000 desculpas. Não vou fazer por isso, por aquilo, é porque deu um problema, deu uma contusão, meu nervo, meu pé, o tênis. Na realidade, nós ainda não estamos perseverantes naquilo que a gente deseja transformar. Da mesma forma que o exercício físico demanda perseverança, esforço, exercício, as conquistas morais não são diferentes, né? Então, a gente está vindo aqui, a gente está ouvindo, a gente está sendo orientado, a gente acha isso tudo muito sublime, muito importante, mas se a gente não examina isso, não contextualiza isso, o que seria contextualizar? O que esse assunto tem a ver com a minha vida? É bem provável que tudo que a gente escute aqui, que tudo que a gente ouça aqui, não passe, não se torne um hábito. Jesus era automatizado, Jesus é automatizado no amor. Os espíritos não falam de automatismo moral? Jesus é automatizado no amor. Nós, espíritos em processo, temos alguns outros automatismos ainda a vencer, a superar. A fofoca, a inveja, a preguiça, a acomodação. Agora, como é que a gente vai fazer isso? De que forma eu posso cuidar daquilo que me falta, automatizar no padrão de Jesus? Como é que a gente acha que a gente vai fazer esse processo assim? Primeiro, identificar, né? Isso chama-se autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou ou como estou. Eu sou espírito imortal, não sou? Mas eu nasci numa família, eu tive um contexto social, eu tive ali crenças e valores que me foram introjetados pela família, pela sociedade, pelos professores, por tudo aquilo que a gente aprende. Formei uma personalidade, uma nova encarnação, um novo ego. Sou espírito imortal. Eu tenho uma trajetória aqui atrás, a gente nem sabe, né? O tempo que nós existimos e o tempo em que a gente se individualizou e está aqui nesse processo no reino humano, hominal, né? Vamos falar daqui para frente. Sou um espírito, mas estou num corpo novo, com cérebro novo, ganhei uma nova personalidade e que está aqui várias situações externas, né, me formando. Eu preciso saber quem eu sou. Porque é possível que eu esteja copiando padrões que não tenham a ver com o meu desejo, com a minha vontade, com aquilo que eu quero realizar no mundo. E é para isso que a doutrina espírita chega no planeta. Para ajudar na interpretação daquilo que Jesus trouxe a um nível mais profundo, solicitando para nós que essas leis morais, que esse entendimento de vida futura, que Jesus chamava de reino dos céus ou reino de Deus, segundo a interpretação lá dos evangelistas, é uma realidade a ser alcançada, né? Então, quando ele fala para a gente aqui, no abandonar seu pai e sua mãe, né? Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, era isso mesmo que ele estava querendo dizer? Sim, ele estava querendo dizer isso mesmo, né?
Mães mostrando para nós que dos nossos pais nós já recebemos aquilo que eles foram destinados a nos dar, que foi o corpo físico, a educação, os cuidados, a formação, a orientação. Mas nós, enquanto espíritos encarnados, precisamos fazer o que da nossa vida? A nossa história. Caminharmos para as aquisições e os processos que nós precisamos caminhar. Não é isso? Perderemos o vínculo com os nossos pais? Perderemos o vínculo com os nossos irmãos? Perderemos os vínculos com os nossos filhos? Em absoluto, muito pelo contrário. Porque sendo o padrão de Jesus, ele nos aproxima uns aos outros. Ele nos ensina o respeito, o amor, os cuidados. Então, acho que não ficou para nós nenhuma dúvida em relação àquilo que Jesus falou, né? Que na realidade abandonar não é largar para lá, porque isso é crime, inclusive, no nosso Código Penal. Abandonar filhos também é outro crime no nosso Código Penal. Um código material, quanto fará um código divino, né, gente? O código divino, ele tem um aspecto divino, pleno, completo. O Kardec não perguntou aos espíritos o que é Deus, e os espíritos não responderam inteligência. Uma inteligência que conduz a tudo através das suas leis perfeitas. Nós entendemos isso em profundidade? Não. Tanto que chegou lá um momento que os espíritos falaram, olha só, não perde mais não tenta não, senão pode dar um curto-circuito, sair fumacinha, não tenta não. Vai fazendo, vai vivendo, buscando olhar para quem? Para esse modelo aqui, ó, Jesus de Nazaré. Por quê? Porque o Espírito Divino animou todas as ações. Tudo que foi dito, tudo que foi falado tem um cunho divino. E nós estamos caminhando para esse lugar, né? Então, Kardec diz que, sem discutir as palavras, é preciso procurar compreender o pensamento, aquilo que Jesus, na realidade, desejava nos comunicar, que era os interesses da vida futura, precisa prevalecer sobre os interesses e todas as considerações humanas. Então, a gente pode se observar hoje e a gente vai perceber, sem nenhum problema, porque nós estamos em processo, que os nossos interesses e identificações estão com a casa, com o carro, com os filhos, com as pessoas, com as coisas. Nós hoje estamos aprendendo a nos identificar com seres, olhando para si mesmo e se perguntando o que eu posso fazer e realizar para evoluir, para cumprir o meu objetivo e para fazer com que a vida das outras pessoas seja melhor de ser vivida. Isso chama-se trabalho no bem, compromisso com o bem. É o que a gente está buscando aprender a fazer quando a gente vem para a casa espírita, quando a gente escolhe uma profissão e realiza essa profissão da melhor maneira que a gente conseguir, fazendo do nosso trabalho material algo de ajuda para as outras pessoas. Então, a gente vai pensar primeiro em realizar para depois ser remunerado e, em geral, a gente está pensando na remuneração antes da realização do bem. Então, a gente está quebrando alguns paradigmas. O que são paradigmas? Padrões de comportamento que, para que nós possamos alcançar essa vida futura na condição em que Jesus nos oferece, a gente vai precisar abrir mão, ou substituir, ou ressignificar. Certo até aí? Porque os interesses da vida futura precisam prevalecer para nós em detrimento dos interesses da vida material. Ah, mas aí eu não vou poder desfrutar da minha casa, do meu salário, da convivência com os meus familiares, né, daquele carro que eu gosto, daquele projeto da casa na praia. Nada disso, Jesus está falando nada disso. Por quê? Porque enquanto a gente não consegue alcançar a condição de espírito mais evoluído, a gente tem a estada em mundos materiais e as coisas materiais, os apelos materiais impulsionam o nosso desenvolvimento. Porque se não houvesse um desejo pelas questões materiais na nossa condição, tá, gente? No nosso momento evolutivo, a gente provavelmente não sairia nem da cama de manhã. Não tem objetivo, não quero comprar nada, não quero adquirir nada, não quero fazer nada, então eu fico no nada.
Então, Deus coloca a gente aqui no mundo material com esses apelos, né? Com essas estrelinhas ali brilhando, chamando, vem aqui, puxa vida, se esforça, você vai conseguir uma vida material mais confortável, você vai ter um dinheiro sobrando, você vai poder ajudar as outras pessoas, você vai poder com esse dinheiro aplicar nos teus conhecimentos, você vai poder fazer curso, você vai poder fazer graduação, pós, agora tem tanta pós, né? E tudo isso demanda dinheiro. Então, quer dizer, a gente tem objetivos materiais para desenvolver a inteligência e para desenvolver também o nosso automatismo moral. Lembra que a gente falou que Kardec perguntou para os espíritos o que é Deus? E os espíritos responderam, inteligência. Não é inteligente esse processo? É um processo inteligente. Deus nos ajuda a evoluir através dos contextos que nos coloca aqui na vida material. Vai chegar um momento em que nós estaremos na vida material, mas o nosso objetivo estará na vida espiritual, que foi o caso de Jesus. E o caso de muitos outros espíritos que passaram por aqui. Deixaram de viver? Bom, pai e mãe a gente não tem como deixar de ter, né? Quem nasce de ovinha, cobra, lagartixa e franguinho, pintinho. Todos nós precisamos chegar no mundo material com pai e mãe, não é assim? Então, é da lei divina. Então, todos teremos pai e mãe, né? Se nós escolhemos ter filhos do próprio ventre ou filhos de outras pessoas que a gente se vincula, sobrinhos, netos, né? Se a gente traz para o nosso coração filhos que foram gestados em outras barrigas, não importa. Todo esse processo tem como objetivo desenvolver a nossa sensibilidade. Tem como objetivo nos aproximar uns dos outros e nos percebermos iguais. O que nos diferencia hoje aqui é a nossa condição social e material. Uns têm mais, outros têm menos. É a nossa condição de conhecimento. Uns conhecem mais, outros conhecem menos. Mas a gente já sabe de casos que tem espíritos que encarnaram aqui, Chico Xavier é um deles, que não tinha a 4ª série primária. Imagina o conhecimento, a abrangência do conhecimento desse espírito, que já passou por muitas e muitas encarnações, inclusive animando personalidades no mundo muito importantes, muito sábias, muito avançadas em conhecimento. Então a gente percebe que a nossa realidade ela está diretamente ligada à nossa necessidade de aprendizado. Ter ou não ter significa que nós somos superiores ou inferiores a alguém? Não é esse o parâmetro da lei divina, né? Então é bom a gente compreender essas questões, ser relembrado dessas questões, porque meu ouvido ouve o que minha boca fala, para que a gente entenda isso, que a humildade foi trazida por Jesus como primeira bem-aventurança, não é à toa. Porque quando a gente se acha superior, em qualquer ordem, em relação ao outro, nossa, essa questão aqui de deixar pelo reino dos céus, né, que Jesus fala aqui, deixar em nome dele, ou por nome dele, vai embora. Porque por nome dele nós precisamos aprender a ser humildes. Por nome dele nós precisamos aprender a ser mansos, pacíficos, coração brando, coração puro. Diante das aflições da vida, eu preciso olhar para a minha condição de espírito imortal e falar, não sou esse corpo, eu só estou nessa personalidade. Eu só estou passando por uma experiência no mundo material, mas eu não sou esse corpo. Daqui a pouco eu vou deixar ele como uma roupa e vou seguir a minha vida espiritual. É algo desafiador para a gente pensar assim? Porque nós estamos identificados com tudo que nos cerca. E Deus sabe. E está tudo bem. O que não está bem é a gente ficar iludido nesse processo, né? É a gente ficar achando que a vida material é a única vida e que vai morrer, não sabe nem como é que é, porque é meio indefinido. Pega lá os livros de André Luiz. Tem pessoas que falam assim, eu não sei se a gente realmente tem vida futura porque ninguém veio para falar. Eu falei, olha, tu está desinformada. Tem uma biblioteca de comunicações de pessoas e espíritos que já vieram aqui dizer como é que funciona a vida futura. Eu falei, pega só um livro, O Céu e o Inferno. Ali tem desde os espíritos sofredores, muito sofredores, até os espíritos felizes, muito felizes. Né? Então é isso, a gente se perceber
nessa condição de espírito, né? E ir trabalhando esses pontos em nós para que nós possamos estar naquilo que Jesus falou aqui. Deixar em nome dele ou por ele questões que são meramente materiais e que em muitos momentos da nossa vida tem muito apelo. Quer ver uma coisa que tem muito apelo na nossa vida, quando a gente é mãe? Os nossos filhos. A gente foi portal, não é isso? Que a gente colocou aqui? Nós somos portais para eles, indispensável, porque não tem nenhum filhinho de largatixa lá na nossa casa. Nasceu todo mundo do nosso ventre. E a partir daí a gente acha que a vida dos nossos filhos precisam ser conduzidas por quem? Filhos adultos, tá? Que a gente está falando. Falando filho criança não, porque filho criança, se a gente abandonar, a lei nos alcança, né? Filhos adultos, a gente acha que a gente é que sabe o que é melhor para eles, que eles precisam fazer aquilo que a gente diz que é para eles fazerem, né? Então, a gente tem esse apelo, ao invés de abandonar, a gente abandona a ideia de que eles são espíritos e se liga à ideia de que eles são sempre crianças e estarão sempre à mercê da minha orientação e dos meus cuidados. Se eu fizer isso com meu filho, ele vai ser um adulto infantil. Ele não vai crescer espiritualmente nem emocionalmente. Mas a gente tem que se amarrar na cadeira para não fazer isso, né? A gente adora dar opinião na vida do filho. A gente adora dar opinião na vida da filha. E a gente faz isso por quê? Por confiança na vontade de Deus ou por insegurança e medo? Insegurança e medo. Porque a gente tem a ilusão de que os nossos filhos estão seguros quando estão na nossa companhia. Jesus tinha essa insegurança? Jesus ele fez algum movimento no mundo para agradar o gosto das pessoas? Não, ele cumpriu integralmente a sua missão. E nesses textos que a gente pode, Kardec colocou aqui, qualificou, deu nome, deu título de estranha moral, ele mostra isso aqui pra gente. Ou seja, não precisa. Não precisa porque da mesma forma que você é imortal, os seus filhos também. Não precisa invalidar os seus pais e achar que porque você tem uma graduação, um nível superior, uma faculdade, seus pais não sabem de nada, que é você que tem que decidir a vida dos seus pais, porque isso também é abandonar. Abandonar o quê? Abandonar o respeito, abandonar o honrar pai e mãe. Continuam eles sendo pessoas, espíritos encarnados. O que nos cabe? Dizer para a mamãe, mamãe, que bobagem, a senhora só fala bobagem. A senhora não sabe de nada, não foi aquela mamãe que nos orientou, não foi aquela mamãe que nos conduziu, não foi aquela mamãe. Então, assim, para estar no padrão de Jesus, nós vamos precisar abandonar essa soberba, nós vamos precisar abandonar essa vaidade e aprender a respeitar as pessoas como Jesus nos respeitou quando esteve aqui e continua nos respeitando. Sabe por que ele continua nos respeitando? Porque tem uma prerrogativa da lei que nem ele e nem ninguém, mesmo que quisesse, poderia interferir. Vocês sabem qual é essa prerrogativa, que é uma lei divina? Lei de liberdade. Aquele famoso livre-arbítrio, ou seja, eu escolho. Bom, eu escolho, mas eu também recolho os frutinhos da semente que eu plantei, né, gente? Isso a gente não pode esquecer, porque a doutrina espírita ensina aí a questão da ação e reação e causa e efeito, né? Então, da mesma forma que me é dada a prerrogativa da liberdade de escolha, é dado ao outro. Mas a gente não abre mão de tentar interferir na vida das outras pessoas. Aí, quando a gente está se ocupando de interferir na vida das outras pessoas, qual é a vida que está ali à margem, que não está sendo orientada e olhada? Eu estou focada na vida do outro? Qual é a vida que está abandonada? É essa aí, a minha, né? A minha. E eu tenho tarefas a cumprir, não tenho? Jesus tinha uma missão de governador do planeta. Veio aqui ensinar como professor e mestre. Nós temos missão com quem? Qual é a nossa maior missão? A gente já se perguntou qual é a nossa maior missão? Eu tinha esse questionamento. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? O que eu preciso realizar? Porque eu morro de medo de ir embora e não ter realizado. Eu tenho esse medo, esse fantasma, ele me acompanha. Meu Deus, será que eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer? Que eu me comprometi em realizar? Sabe quando eu desencanei disso? Quando eu escutei um estudo, assim, a palestrante falando, o que nós viemos fazer aqui é aprender a ser bons. É desenvolver o germe
de amor e bondade que Deus colocou em nós quando nos criou. Essa é a nossa missão. O resto é perfumaria, como dizia o Altivo, que foi presidente, continua sendo presidente da casa que eu pertenço lá no Leon Denis. O resto é perfumaria. O resto é emprego, é contexto social, é família, né? Os aprendizados que a gente faz, os convívios que a gente tem. Mas a nossa maior tarefa e missão nesse mundo é com a gente mesmo. Porque a partir do momento em que eu me torno uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor na vida do outro. Eu vou ser uma pessoa melhor dentro da casa espírita, eu vou ser uma pessoa melhor na família, eu vou ser uma pessoa melhor no meu ambiente de trabalho. Quer coisa melhor do que ser melhor, gente? Não tem, sabe por que não tem? Porque dá paz no coração, aquela situação que os espíritos falam lá do dever aqui no Evangelho. O meu coração fica quentinho. Eu tenho a certeza de que o que eu fiz é o melhor que eu pude fazer. Gente, tem felicidade maior que isso? Você sai de uma reunião social, de uma reunião religiosa, sai de dentro lá do expediente do teu trabalho, ou até o pé do lado de fora e fala, caramba, hoje eu fui colaborativo. Hoje eu não olhei para o meu companheiro e senti inveja dele. Mesmo que isso tenha passado pelo meu coração, eu falei, Dina, esquece disso. Segue adiante a tua tarefa. Isso chama-se dever cumprido, paz no coração. E a gente já consegue experimentar isso. A gente não consegue experimentar isso? Momentos em que a gente tem certeza que o que a gente fez foi o melhor que a gente podia ter feito. Que a nossa entrega foi a melhor entrega que a gente poderia ter feito. Isso não dá uma satisfação pessoal? Isso não dá uma felicidade? Dá ou não dá, gente? Sejam sinceros comigo, dá ou não dá? Dá, né? Diferente de quando a gente faz algo que não é mais adequado, que está fora de moda, que não é mais para fazer, que a gente já sabe que não é o melhor caminho. Como é que a gente fica nessas horas, quando a gente dá aquela bola fora? Como é que a gente fica? Eu fico como se tivesse um disco furado na minha cabeça. Aquilo não sai da minha cabeça. Eu faço uma coisa, faço outra, né? Aí aquele pensamento está na minha cabeça. Você não precisava ter falado assim, não era para você ter feito assim. Para que você foi grosseira desse jeito? Para que você foi indelicada? Por que você alcançou a vida do outro, levando para ele uma palavra que deixou ele movimentado, que deixou ele mal, que deixou ele irritado? Para que tu fez isso? Então eu já consigo perceber em mim, quando eu consigo fazer as coisas dentro disso que Jesus colocou, em nome dele ou por ele, tentando, me esforçando para alcançar esse padrão, né? E já consigo me perceber quando eu estou na mão contrária. E perceba-se nitidamente que as duas sensações são bem diferentes. Uma é muito prazerosa, perene, calma, feliz. A outra me deixa mal. Aí, enquanto eu não vou lá tentar de alguma forma me reabilitar com aquela pessoa, às vezes nem dá. A pessoa que passou por mim, eu fui grosseira lá no carrinho do supermercado, falei, meu Deus, eu não vou encontrar mais aquela pessoa para pedir perdão a ela, para tentar me reparar com aquela atitude. Mas aí eu trabalho, né, uma das ferramentas que o Autocura nos ensina, que chama-se auto-perdão. Dizendo para mim assim, olha, tu não conseguiu dessa vez, mas continua se empenhando, porque você já está percebendo que foi grosseira. Não é uma conquista? Antes, possivelmente, a gente podia nem perceber isso. Ah, falo mesmo. Não teve esse tempo que a gente falava assim? Ah, falo mesmo, me irritou, eu falo mesmo. Hoje a gente não quer mais essa coisa de me irritou, eu falo mesmo. Porque a gente já sabe que ali do outro lado existe um coração. E a gente não sabe o que vai no coração daquela pessoa. Pode estar passando por um problema enorme, uma dor enorme. E eu, se quero aprender no padrão de Jesus a ser fraterna, eu preciso olhar as minhas ações, a minha entrega. Porque senão eu não vou abandonar pai, mãe e filhos, mas eu vou abandonar a mim mesma nesse processo. Eu não vou ser uma boa filha, não vou ser uma boa mãe, não vou ser uma boa esposa, né? Então são questões que Jesus vai trazendo e que a gente vai ampliando com a doutrina dos espíritos, que nos convida ao processo de autorreforma, ao processo de autoconhecimento e levar no nosso coração que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E vida em abundância significa ser uma pessoa votada ao bem. Porque ninguém tem abundância no mal. Se a gente conceber abundância igual a dinheiro, se a gente conceber abundância igual a poder,
Nosso paradigma não é o do Cristo. Ainda é o paradigma da dominação, que é esse paradigma que nós estamos vivendo no planeta Terra há bastante tempo. Então, para a gente sair desse paradigma da dominação, entrarmos no paradigma da afetividade, da compreensão, da cooperação, a gente vai precisar aí ajeitar algumas questões em nós, né? Então, quando Jesus coloca esses termos, né, odiar, abandonar, ele trouxe de forma proposital, segundo Kardec, falas contundentes, para dar uma chacoalhada, para que a gente fale, nossa, abandonar meu pai e minha mãe. Por que abandonar meu pai e minha mãe? Nossa, odiar meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, todo mundo. Como assim odiar? Né? Naquele contexto, em função de toda uma tradição, aqueles que estavam lá compreendiam melhor essas expressões que nós, né? Em alguns momentos. Por quê? Porque eles já ouviam falar essas questões, já era ali usual da vida cotidiana deles. Mas quando isso chega para a gente nesse momento, por exemplo, que a gente está analisando, fica uma moral estranha. Mas a gente já entendeu, Kardec já explicou que é questão de palavra, né? Ou que é questão de uma ideia espiritual que possivelmente a gente não teria alcançado sem a ajuda do Kardec, sem a ajuda dos espíritos, né? A gente tem até que hora? Acabou? Está acabado? Não, ainda tem? Então, vocês me avisem quando acabar, né? Porque a gente vai falando, né? Então, o Kardec traz aqui 2 exemplos, né? Ele fala da questão das profissões, ou às vezes até por força, né? O militar, por exemplo, ele não vai ali para as guerras, né? Ele não vai para os combates, ele não vai para os treinamentos, ele não é convidado em função da sua profissão a se afastar do núcleo de família, né? Pessoas que vão estudar no exterior, que vão fazer intercâmbio, pessoas que escolhem morar no exterior e não têm a possibilidade, né? Gente, colocar a nossa vida para frente. Então, os caminhos são diversos, são múltiplos, né? Então, em determinados momentos da nossa trajetória, nós podemos nos ver a par de uma mudança de vida, uma mudança de cidade, uma mudança de estado, uma mudança de país, né? Até uma mudança de casa planetária, saímos aqui da condição de encarnados e vamos lá para uma realidade espiritual. Não tem que sair, não tem que ir. Tem que ir. Aí a gente vai falar assim, não, mãe, vem comigo. Não, meu filho, vem comigo. Não, porque nós somos indivíduos, nós somos espíritos únicos, né? Então, todas essas amarras, esses apelos aos quais nós estamos ligados hoje, vai passar, vai acabar. Aquele pai, aquela mãe, aquele marido, aquela casa, aquele carro, vai acabar, gente. E aí? Se a minha referência estiver aí, como é que fica? Fica como a notícia de vários e vários espíritos, e a nossa notícia própria, né? Graças a Deus tem o véu do esquecimento, a gente não lembra, mas fica na impressão de quando a gente retorna para o mundo espiritual e a gente está com a mala vazia. Porque a nossa referência é a referência material. Lembra até de um encontro do Dr. Bezerra, que falava para a gente a respeito disso. O que a gente está colocando na nossa mala, né? Quais são as peças que a gente está se preocupando em colocar na nossa mala para a nossa viagem? Porque a gente vai viajar. Mais hora, menos hora, a gente vai viajar, gente. Sinto dizer, nasceu, vai morrer. É ciclo de vida, né? Então, enquanto a gente está por aqui, busquemos a identificação com o Mestre, busquemos compreender que nesse padrão dele, vamos ler novamente a lição de Emmanuel, preciosa, para que a gente compreenda essa entrega, né? Essa renúncia a um monte de ilusões que a gente foi amealhando, que a gente foi juntando ao longo da nossa vida, e que é ótimo que a gente se desiluda. Joana de Ângeles diz que o melhor momento para o espírito imortal é quando ele se desilude. E para a gente acha que é o pior, né? Nossa, eu estava pensando que fulano era assim. Nossa, eu estava pensando que Mengano era assim. Nossa, eu estava pensando que quando eu finalizasse a minha graduação, eu ia arranjar o melhor emprego e ganhar o melhor salário. Quando essas questões não acontecem, a gente se desilude, né? Mas, na realidade, né, é muito importante a gente compreender que o bom não é chegar ao objetivo.
que o melhor da jornada é a própria jornada. Onde a gente convive, onde a gente aprende, onde a gente se desenvolve, onde a gente se supera. A neurociência mostra isso, né? Que na realidade, todas as vezes em que a gente supera um desafio, é como se nós tivéssemos derramado assim sobre nós um banho de felicidade, de satisfação. A gente fala, yes, consegui, aprendi. Uma coisa que era difícil da gente aprender, a gente fala, nossa, aprendi esse negócio aqui, olha que maravilha. Essa é a recompensa da lei. É quando a gente consegue, pelo esforço e pela dedicação, caminhar para o lugar onde a gente deseja caminhar, onde a gente planeja chegar. Mas quando a gente chegou lá, chegou. Alcançamos aquela etapa e queremos outro, né? Outro trajeto, outras conquistas. Então, o bom não é chegar lá no objetivo. O bom é o processo, a travessia, a jornada. Por quê? Porque não estaremos sós nessa jornada, nós estaremos juntos. Nós estaremos de mãos dadas, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta da doutrina espírita, né? Porque se a gente encarar, o Kardec coloca lá no último parágrafo, né? As coisas aqui estão encerradas apenas no ponto de vista terrestre, né? O Espiritismo faz com que as possamos ver de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços da afeição são os laços do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem com a separação, nem com a morte do corpo, porque eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, o bom é o quê? O bom é o processo em que nós estaremos juntos, em que nós conheceremos outros espíritos. E a gente vai poder compreender que a gente não realiza nada sozinho. E para a gente realizar, a gente precisa uns dos outros. Leon Denis fala isso para a gente, que tudo está ligado a tudo. Nós não estamos soltos à nossa vontade. Nós precisamos nos perceber essa unidade. Porque Jesus veio mostrar essa unidade. Veio cumprir uma missão que ele deixou em todos os momentos muito explicitada que não era dele. Que ele veio em nome de algo muito superior. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Então, ele como guia e modelo, a gente pode começar a trabalhar isso, né? Não é a nossa vontade, são os nossos compromissos. Então, abandonar pai e mãe, abandonar filho, abandonar os nossos processos de desenvolvimento e de crescimento, significa dizer abandonar a gente mesmo. Então, que a gente possa sair daqui com essa certeza de que nós não estamos sozinhos, de que a espiritualidade superior está junto a nós, porque Jesus é o guia, modelo, CEO, diretor-presidente desse grande nau, né? Dessa grande casa planetária que é a Terra. Disse que nenhum de nós nos perderíamos, ou seja, ele está nos conduzindo, né? Então, que a gente possa sair daqui com essa certeza de que a cereja do bolo não é alcançar o objetivo. A cereja do bolo é aprender com todos os processos da nossa vida, né? E que da mesma forma que não é para abandonar pai e mãe, nós também não devemos nos abandonar. Que a gente faça bons projetos para a nossa vida, que a gente venha para a casa espírita, que a gente se engaje nos trabalhos da casa, que a gente busque o trabalho no bem, porque é o único caminho que vai nos proporcionar chegar lá no objetivo. E nessa trajetória, nessa caminhada, a gente conhece pessoas, a gente faz coisas, a gente se desenvolve. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada aí, né, pelos pensamentos. A gente espera ter podido contribuir com o tema. Graças a Deus.